Mais um episódio do nosso curso da SC900. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por vocês que estão acompanhando o canal, estão acompanhando os vídeos, estão fazendo os feedbacks aí comigo. Tenho gostado muito do que eu tenho ouvido de vocês. São feedbacks muito interessantes, muito bons. Tem pessoas que já estão sendo aprovadas na SC900. Nós já estamos aqui na nossa reta final dos vídeos. Acho que esse é o vídeo de número 10, né? Essa é a nossa aula número 10. Eu acho que ainda tem mais um ou dois vídeos. Acho que são 12 aulas no total, se eu não estou em erro. Eu não lembro mais quando eu criei o roteiro. Faz um tempinho já, então não me recordo de cabeça, de verdade. Mas as aulas já estão prontas, é só seguir, tá? Também quero pedir para vocês aí se a gravação passada da aula 9, que eu gravei ontem, ainda estava um pouco ruim da garganta, não estava conseguindo falar direito, então o final da aula foi mais cansativo, mas eu acho que eu consegui passar ali todo o conteúdo. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, me procurem no privado. E eu também tinha deixado, eu não consegui falar, né, na gravação ontem, eu não consegui, eu não consegui dizer que o finalzinho da aula 9, o finalzinho não, né, a parte final da aula 9, nós falamos sobre o Copilot for Security, e eu fiz uma explicação, fui lá dentro da documentação para mostrar para vocês a componente da arquitetura e tudo mais, e eu não consegui falar para vocês que, se vocês quiserem saber mais sobre o Copilot for Security, como é que ele funciona, como é que é na prática, como é que é a mecânica dele ali e tudo mais, aqui no canal eu acho que são 4 vídeos, se eu não tenho erro, é uma sequência, né, foi uma gravação especial que eu fiz só sobre o Copilot, então eu falo da arquitetura, falo como é que ele funciona, falo sobre os plugins, falo sobre questão de custos, como é que a gente configura, como é que a gente ativa, tá tudo lá muito bem explicado. Ele não faz parte da SC900, tá? Essa componente assim tão ampla, tão deep, mas se você tiver curiosidade e quiser aprender sobre isso, basta vir cá no meu canal e você consegue encontrar esses episódios, acho que são 4 episódios mesmo, se eu não estou em erro, e fica aí o convite para vocês, podem procurar ali nos vídeos, e vocês conseguem ver sem problema nenhum, tá bom? Bom, então vamos lá, nossa aula de hoje, a aula número 10, já ia falar 4, é a aula de número 10, o que eu quero? Eu quero apresentar o meu slide. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Isso, exatamente isso. Aula de número 10 da SC900. Então vamos lá a isso. Vamos perceber como é que hoje o nosso tema é o Microsoft Defender, não é isso? Deixa eu pegar aqui a minha canetinha laser. Exatamente, descrever a proteção contra ameaças com Microsoft Defender XDR, tá? Pessoal, o que que é o Defender XDR? Defender XDR, antes de a gente avançar mais aqui nos slides. Imagina que você hoje é um colaborador, né, ou trabalha numa consultora, e você tem que dar uma resposta para uma empresa de grande porte, ou você é um colaborador dessa empresa, e você precisa então ali, ajudar a responder às ameaças que acontecem, todos os dias. Por que acontecem ameaças todos os dias? Porque eu tô ali, com um monte de utilizadores, um monte de dispositivos que estão conectados na minha rede, não necessariamente no mesmo local, né, isso eu tenho um colaborador que pode estar em casa, pode estar em viagem, pode estar em um outro estado, em um outro país. Então, são redes diferentes que estão vindo até a minha empresa para se conectar e para poder consumir os meus recursos, e aí eu estou falando de servidores ou aplicações nesse sentido, e eu preciso garantir que todos esses dispositivos, que todas essas identidades, essas pessoas, que todos os meus dados, eles estão protegidos contra as ameaças que possam estar vindo acontecendo, inclusive aquelas mais comuns, né, que é a parte de phishing, a parte de malware, mas também aquelas um pouco mais complexas, vamos assim dizer, como a vulnerabilidades que existem nos meus dispositivos, né, no meu hardware e tudo mais, tá? E é justamente aqui que entra o Microsoft Defender XDR.
tá? Ele é uma suíte, ele é um conjunto de serviços, de ferramentas, de soluções, chame como você preferir, de segurança, que trabalha de uma forma centralizada, ou seja, todas essas peças que eu vou falar para vocês, elas estão dentro de um mesmo portal, salvo exceções de outras, 2, mas daqui a pouco a gente comenta sobre isso, mas eles estão praticamente dentro do mesmo portal. Elas conversam entre si, elas se interagem entre si, e a partir disso eu consigo fazer com que a proteção, com que a segurança no meu ambiente, ela se torne cada vez mais robusta. Então, entra aqui o como eu disse, o Defender XDR, e o XDR é uma sigla, tá, de Extended, ah, Detection and Response, tá? Por isso XDR, que é um processo de detecção e resposta estendida. E o estendido é justamente por conta disso, pela quantidade de coisas que ele consegue olhar e que ele consegue, atacar, vamos assim dizer, né, para poder várias frentes que ele pode atacar para poder me ajudar a defender todo o meu ambiente. Bom, essa é uma introdução sobre o Defender XDR que eu queria passar para vocês. E aí, então, agora sim, a gente começa a falar sobre, tá, o que que é então o XDR? O que que é o Defender? E aí, uma primeira parte dele, uma primeira peça desse quebra-cabeça é o Microsoft Defender para Office 365, ou Defender for Office 365, que é justamente a componente do Defender que vai olhar para a segurança do Office 365, tá bom? Aí aqui eu tô falando de o que vem a ser o Office 365, que é, falando do Office 365, né, ele é uma ferramenta da Microsoft, ele é um recurso que a Microsoft, nos fornece, aonde eu vou ter ali, também o Word, o Excel, o PowerPoint, mas eu estou falando basicamente aqui do Outlook, e o Outlook que eu estou falando não é o cliente que você usa para enviar e receber e-mails, eu estou falando do servidor. E quando a gente fala do servidor do Outlook, ele tem o nome de Exchange. O fato dele estar na nuvem como uma aplicação SaaS, então ele é chamado de Exchange Online, porque existe a versão do Exchange on-premises, ou seja, é uma aplicação que você instala no servidor dentro do seu data center, e ele serve como servidor de e-mail. Era assim que tudo funcionava antigamente, com a Microsoft, levando todos os serviços dela para a nuvem. Então a gente tem o Exchange Online, da mesma forma que a gente vai ter o SharePoint Online, porque também ainda existe o SharePoint, instalado em servidores físicos dentro do meu ambiente do on-premises, né, no meu data center, para fazer ali toda a parte de sites e biblioteca de documentos e tudo mais, tá? Só uma adenda. Bom, e o Exchange Online, ele é o meu servidor de e-mail. Portanto, a gente está dizendo que o foco principal é a componente do e-mail. E aí eu preciso abrir um parênteses aqui para falar para vocês que é o seguinte: quando a gente fala de Defender for Office 365, ele nativamente, quando ele nasce, ele tinha um foco mesmo muito grande na componente do e-mail, na componente do Exchange. Hoje já não é mais assim. Hoje ele ataca também o SharePoint, ele fala com o Microsoft Teams, ele fala com o OneDrive. Então ele não está preso somente no Exchange, mas é claro que também sendo muito realista, o âmbito maior ou a componente maior está sim dentro do Exchange Online, tá? Por quê? Porque dentro do Exchange Online, eu vou ter as minhas políticas, por exemplo, de anti-phishing, anti-malware, o safe attachment, safe links, o spam, anti-spam. Então, tudo isso eu estou falando de e-mails, né? É claro que eu consigo também estender isso para como eu disse, o SharePoint, o OneDrive e o Teams. Mas as políticas, elas são criadas lá para o Exchange, tá bem? A versão anterior desse serviço, pessoal, ele era conhecido como ATP, que é uma sigla para Advanced Threat Protection, né, uma proteção avançada de ameaças. E aí então o nome muda, ele deixa de se chamar ATP, passa a se chamar Defender for Office 365, e ele integra ou ele expande, né, a capacidade dele, os recursos dele para
as ferramentas do Teams, do SharePoint e do OneDrive, dentro do 365. Quando vocês olham aqui para a questão de EOP, aqui eu tenho aqui, ó, serviços EOP, tá, configuração e autenticação de e-mail, é o Exchange Online Protection, tá. Todos os clientes da Microsoft que possuem o Exchange Online, que tem e-mails no Microsoft 365, ele já possui essa componente do ELP, tá, que serve para proteger o meu ambiente contra vírus, contra, alguma coisa maliciosa, algum agente malicioso. Aqui eu tenho, por exemplo, uma questão de phishing, de malwares e blá-blá-blá. Depois eu vou ter como expandir isso na versão P1 e na versão P2, ou seja, eu tenho 2 tipos de licenciamento a mais que eu compro do Defender for Office 365, tá, que é a Defender for Office 365 versão P1, que eu tenho a opção, eu já falo mais sobre isso, e eu tenho a opção de comprar o licenciamento P2. A diferença entre essas 2 é porque ela vai adicionar mais recursos à minha capacidade de proteção que eu tinha, dentro do EOP, tá. O que que isso significa? Significa que em todas as assinaturas, tá, praticamente todas as assinaturas, e eu posso estar errado no que eu estou dizendo agora para vocês, mas eu acho que 99,99% de todas as assinaturas, elas estão, elas possuem já essa proteção, como eu disse, contra phishing, contra malware, contra spam, né. Então é o anti-phishing, o anti-malware e o anti-spam. E aí então, eu posso trazer para dentro do meu Exchange Online, para dentro do meu Defender for Office 365, outros recursos, que eu posso dizer que também são extremamente, importantes e poderosos, que é o anexo seguro, ou em inglês Safe Attachment, ou então e um outro chamado links seguros, que são os Safe Links, tá. Daí é por isso que eu tenho o P1 e o P2. Na versão P1, eu vou ter aqui dentro do meu ambiente a proteção contra a colaboração, né, a proteção na colaboração de e-mails, então todo o meu e-mail já está protegido, eu tenho proteção contra malware de zero day, por exemplo, são aqueles malwares que descobriu hoje, não existia, ninguém sabe desse negócio e acabou aparecendo, a parte de phishing, a parte de verificação de e-mails, o safe attachment, o safe link, tá. E então, eu também consigo fazer com que ele olhe não só para o Exchange, mas para as outras ferramentas, como eu disse. Ele vai funcionar para o Teams, para o SharePoint, para o OneDrive, tá. Quando eu compro a licença P2, ele me traz uma outra capacidade, que é a capacidade de investigação, ou seja, eu posso investigar, e a capacidade de respostas, até mesmo de forma automatizada, tá bem? E a componente de simulações, ou seja, eu posso criar testes, eu posso simular um ataque de phishing, por exemplo, e descobrir quem são as pessoas que estão caindo, que estão clicando nos links, que estão, sendo pegas pelo aquele teste que eu fiz, tá? Então, não é somente, tentar parar um ataque, mas eu também tenho a capacidade de recursos avançados para descobrir, para pesquisar, para analisar, para ter reportes analíticos, dados analíticos e evitar que ataques como este possam acontecer dentro do meu ambiente, tá bom? Então, a versão P2 é a versão ainda mais robusta, que ele vai trazer essa parte de investigação e resposta, até mesmo de forma automatizada para dentro do meu ambiente, tá? Ah, um asterisco, não faz parte do exame de vocês, mas só para ficar um conteúdo, do vosso lado, quando eu expando essas capacidades não só para o Exchange, mas também para o SharePoint e para o Teams, eh, em alguns momentos vocês vão perceber que existe um leve delay, uma lagzinha, tá. Deixa eu voltar aqui minha tela para vocês, que é, se uma pessoa de fora da minha empresa está mandando um e-mail para alguém dentro da minha empresa, esse e-mail tem um arquivo em anexo, essa feature de Safe Attachment, ela vai ter que funcionar, vai ter que analisar esse anexo. Quanto mais complexo for, quanto maior for esse arquivo e tudo mais, pode haver um delay até esse e-mail realmente chegar na minha caixa de mensagem, porque o Exchange ele vai precisar parar, olhar para aquilo e falar: "Ah, opa, não tem problema, pode entregar lá para o João", ok? E aí, no momento que isso está sendo configurado,
Por isso que eu falei, isso não cai no teu exame, isso não cai na tua prova, isso é uma coisa, um conteúdo um pouco mais avançado, isso fica ali do lado mesmo da administração do exchange. Na hora que você está criando essa política, você fala assim, ó, entregue o documento, mesmo que eu ainda não tenha verificado ele por completo. Você pode dizer que não, entrega o e-mail, continua validando o anexo e só depois você coloca esse anexo lá no e-mail e você entrega para o utilizador. Ou você pode falar, se você suspeitar, não entrega nada. Essa mensagem nunca vai chegar para o utilizador. Aí você tem como recuperar isso depois, analisar, mas aí quem é administrador, não o próprio utilizador, tá? É, Portanto, tudo isso é configurado, então pode depender. Ah, Max, mas aqui na empresa, mesmo que eu nunca recebo mensagem, ou então aqui na empresa eu até recebo, aí eu percebo que chega o e-mail com os textos, mas é depois que aparece os links, depois que aparece o anexo e não é e-mail, tá. Então isso é porque foi assim que o administrador configurou para você, tá? A pessoa que tem acesso, um poder, um privilégio de administrador dentro do Exchange, dentro do Defender, ele fez essas configurações lá para ti, ok? No caso das mensagens do Teams, também existe esse delay. Então eu tô conversando contigo aqui via chat. Ô, João, olha, peraí que eu vou te mandar o link aqui. Na hora que você cola e pede para enviar, ele demora um pouquinho, porque ele está validando, ele está avaliando, e somente depois é que essa mensagem vai chegar para você, tá? Então é normal que esse delay exista e faz parte do processo. Por que então que o SharePoint e o OneDrive entra aqui nessa brincadeira? Porque o OneDrive e o SharePoint vão ser os lugares no qual você vai guardar, você vai armazenar ou você vai puxar dali para poder compartilhar com alguém, seja o arquivo por si só, ou seja só o link para você poder chegar ali naquele site do SharePoint ou naquele documento que estava gravado numa biblioteca do SharePoint ou no seu OneDrive. Por isso que a ferramenta tem essa capacidade de ir para essas outras ferramentas, tá bom? Bom, vamos avançar aqui, senão essa aula fica grande demais. Eu tenho que aprender a falar só o que está nos slides, senão depois as aulas acabam ficando grandes. Bom, e aí eu tenho o Defender para ponto de extremidade, ou como a gente chama no inglês, o Defender for Endpoint, tá? O Defender for Endpoint, ele é uma outra peça extremamente importante, tá, nessa brincadeira, porque ele vai fazer toda a gestão de ameaças e de vulnerabilidades dentro dos meus dispositivos, tá bom? Então eu tenho esses pilares aqui. Eu não tenho certeza, mas eu acho que você não precisa decorar todos esses pilares aqui para o seu exame, tá? Mas só para te explicar como é que funciona, quais são os pilares do Defender for Endpoint, o Defender for Endpoint ele fornece essa série de funções aqui com o objetivo de me ajudar a fortalecer a segurança do meu ambiente, a fortalecer a segurança dos meus dispositivos. Aí eu estou falando de computadores, né? Pode ser meu notebook, pode ser meu servidor, pode ser meu desktop, pode ser minha máquina virtual, pode ser meu celular, pode ser o Defender for IoT, né? Que é os dispositivos IoTs. Portanto, é, quando eu falo de endpoint, eu estou englobando aí todos esses recursos, tá? É claro que na versão do Defender for Server, ele tem um licenciamento específico para o Defender for Server, mas não deixa de ser essas mesmas capacidades aqui, tá? Só que ele está virado, ele está focado mais no no Defender for Server, ele vai ter um nome diferente, mas ele acaba tendo essas mesmas funcionalidades, ok? Bom, então, por exemplo, gestão de ameaças. O que que é a gestão de ameaças, né? O gerenciamento de ameaças e vulnerabilidades. É uma função que eu tenho para poder analisar vulnerabilidades que possam haver dentro do meu dispositivo. Redução da superfície de ataque é justamente quando eu tento reduzir as áreas sensíveis dos meus dispositivos, como, sei lá, porta USB, sites que a pessoa pode estar clicando, proteção da password, como é que está sendo digitado, enfim, toda essa componente, o que que é uma superfície de ataque, né? Então, se a gente fizesse uma analogia aqui à sua casa, como seriam as formas que um agente malicioso poderia entrar na sua casa? Pela janela, pela porta, pelo telhado? Então, tudo isso é uma superfície de ataque. Então, ele consegue identificar e consegue te proteger em relação a isso. A Microsoft chama o Defender for Endpoint de que ele tem uma proteção. Ah, isso aqui, ó,
gerenciamento de ameaças e vulnerabilidades, talvez vocês já possam ter ouvido esse nome como Vulnerability Management, tá? A superfície de ataque, isso aqui a gente chama de Attack Surface Reduction, ou ASR, tá? Talvez vocês já tenham ouvido falar nesses dois nomes. A proteção de próxima geração é o que a gente chama de Next Generation Protection. A Microsoft chama assim porque ela diz que o Defender ele não é simplesmente só um antivírus, porque o antivírus no seu core, né, como a gente conhecia o antivírus, era um cliente que estava instalado na máquina, ele recebia uma atualização da sua inteligência, que a gente comumente chamava de vacina, e ele fazia uma pesquisa dentro do meu dispositivo para saber se eu estava infectado ou não. Aqui, o Defender for Endpoint, ele tem muito mais recursos, como a parte do Endpoint Detection and Response, né, que é a parte de detecção de resposta, ou seja, ele detecta e ele já age automaticamente, ele já bloqueia, ele consegue analisar links, ele consegue analisar o que está sendo navegado, ele consegue se comunicar com outros dispositivos na minha rede, ele serve como um ponto de análise também, então ele não é só um antivírus, por isso que a Microsoft chama ele de é, Next Generation, né? Endpoint, Next Generation Protection, tá bom? Ele me dá a capacidade de investigar e corrigir as coisas de forma automática. Então eu tenho Auto Investigation and Remediation, e eu tenho por trás disso tudo também especialistas em ameaças da Microsoft, que nós estamos aqui ligados a esse grupo de pessoas. A última vez que eu vi sobre isso, existiam mais de 3.000 pessoas espalhadas pelo mundo. Eles estão constantemente procurando por diferentes vulnerabilidades de segurança, e eles adicionam, quando eles vão encontrando os problemas, eles vão adicionando isso numa base de dados, vamos se chamar é, um banco de dados de inteligência de ameaças, vamos assim dizer, tá? Onde eles vão colocando todas as informações lá. Olha, descobri isso, para resolver você precisa fazer isso, instalar esse patch de atualização e blá 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 blá. E a Microsoft chama esse banco de dados de informações que ela disponibiliza. Obviamente, isso não é gratuito, tá? Você paga uma licença a mais para ter acesso por completo a essa ferramenta, mas isso é o que a gente conhece como Threat Intelligence, tá? Da Microsoft. Existe uma versão que já está incorporada dentro do Defender, e existe uma outra versão que você paga para ter acesso a ela de uma forma mais robusta. Lembrando que dependendo do tipo de produto que você pode comprar, você pode ter acesso a isso sem ter que pagar. Por exemplo, o Copilot for Security, se eu comprar o licenciamento para ele, que não é licenciamento, na verdade, eu pago pela capacidade que eu estou utilizando, pelo poder computacional que eu estou consumindo ali, eu pago por isso, ele já vem com o Threat Intelligence absorvido ali dentro dele, tá? Então, essas vulnerabilidades e ameaças que foram descobertas são colocadas dentro do banco de dados, permite assim que os nossos endpoints possam detectar ameaças e vulnerabilidades que estão no nosso ambiente, gera um alerta e também pode ter uma ação de forma automatizada para poder resolver isso. Isso acontece, isso é bom por quê, pessoal? Porque às vezes esses especialistas eles encontraram uma vulnerabilidade ou aconteceu um ataque, eles tiveram conhecimento e automaticamente quando está dentro dessa database, o meu antivírus ele consegue olhar para isso dentro do meu ambiente e falar assim, olha, atenção que aconteceu um ataque por conta disso e você está vulnerável porque você não tem o teu Windows com as últimas atualizações, ou o teu pacote Office com as últimas atualizações, ou a BIOS da tua máquina não está atualizada, e você está vulnerável a esse tipo de ataque, né? Então isso pode acontecer, e é bom que a gente tenha acesso a essas informações. Depois eu tenho o Defender for Cloud Apps, tá? O Defender for Cloud, ele é um Defender que está mais virado para os recursos dentro do Azure, tá? Então ali dentro ele vai estar olhando para as aplicações, para os meus recursos, ele vai estar olhando para aplicações SaaS, né, que a gente está utilizando dentro do ambiente, que está instalado na máquina, que está sendo acessado via browser, e ele consegue vir me dando um reporte de tudo isso. Olha, os teus utilizadores, eles estão consumindo aqui, por exemplo, Dropbox. Você quer continuar permitindo, isso pode ser caracterizado como uma fuga de informação, porque a pessoa pode estar colocando coisas ali. Ou também pode ser, a pessoa pode estar colocando coisas ali para poder tirar arquivos, né, e dados confidenciais dentro da empresa. Ou pode ser o contrário.
Essa pessoa pode estar trazendo dados para dentro da empresa, aplicações, script malicioso, alguma coisa que pode comprometer, posso estar pegando vírus a partir daí. Então eu começo a ter toda essa visibilidade do que está acontecendo e resolver os problemas, de maneira até mais, proativa, tá. Porque o Defender for Cloud, ele consegue avaliar, eu consigo permitir, eu consigo bloquear, ele me dá um gráfico de o meu como se fosse um security score, né, ele me dá um gráfico ali da minha postura de segurança, o quão protegido eu tô, o quão ruim eu estou, por que que eu tô ruim, o que que eu posso fazer para melhorar. Ele vai olhar para algumas frameworks, como por exemplo, o NIST ou o Sysbenchmark, e ele fala: "Ó, com base nesses controlos aqui, a nível de network tu tá ruim, tu precisa melhorar, a nível de gestão de identidade, você precisa melhorar e corrigir isso e ativar aquilo". Então ele vai estar olhando para minha postura de segurança, mas o Cloud Apps ele vai estar focado, como o próprio nome diz, apps, né, aplicativos. Então o foco dele é olhar para os aplicativos, como é que está o tráfego, o que está sendo utilizado, quem está fazendo o quê, quais os aplicativos que eu descobri dentro do teu ambiente, você quer permanecer com tudo isso ou não quer, você quer manter isso funcionando ou não quer, como é que você quer que eu trabalhe com isso, tá? Então, o Defender for Cloud ele me traz essa capacidade de descobrir os aplicativos, proteger as minhas informações, porque obviamente eu não quero que o Dropbox, por exemplo, seja utilizado. E é engraçado que ele tem uma capacidade tão robusta que eu consigo limitar, de uma forma assim muito a afinação é muito bem feita. Vou dar um exemplo. Imagina que você usa hoje dentro da sua empresa, você tem um contrato com a Dropbox para usar, como um cloud provider na questão de storage para o seu ambiente. Então você tem o que a Dropbox vai chamar de Dropbox for Business. Só que o Marcos, ele também tem o Dropbox, que inclusive ele até paga, não é nem a versão free, né, é a versão paga. Só que esse é um Dropbox for Personal. Não é o for business que a sua empresa paga. Então, o Defender for Cloud Apps, ele consegue ter essa capacidade de falar assim, ó, todo o tráfego, todo o acesso, toda a movimentação para o Defender for Personal, desculpa, para o Dropbox for Personal, está proibido. Agora, se for o Dropbox for Business, está permitido. Então, você consegue ter esse tipo de afinação. Por isso, a proteção das informações. Ele faz essa componente, como eu disse, de gestão de postura de segurança, né? Também tem essa proteção avançada contra ameaças, porque ele consegue validar se tem alguma coisa ali de em risco, se algum dado está comprometido, se não está, se tem arquivos maliciosos ali dentro ou não. E ele faz a proteção de aplicativos com a parte de governança de aplicativos, que quando a gente fala de governança de aplicativo, é justamente aquela capacidade que eu tenho de dizer isso pode, isso não pode, está permitido, está bloqueado. E a partir daquele momento você não consegue mais aceder àquelas aplicações, ok? Vulnerability Management, era aquilo que eu estava falando para vocês, é a capacidade que o Defender tem de identificar as máquinas do meu ambiente, de identificar os dispositivos que eu tenho ali, que possa estar comprometidos, que possa ter alguma vulnerabilidade em aberta, e aí a ferramenta que faz isso é justamente o Vulnerability Management ou o gerenciamento de vulnerabilidades dentro da Microsoft. Ele consegue fazer o processo de descoberta e ele está monitorando o tempo inteiro meus dispositivos. Ele consegue, com base no risco que ele está encontrando, ele vai priorizando, falando: "Ó, esse aqui está um risco alto, esse é médio, esse é baixo", e depois ele já me dá a orientação de como que eu faço essa correção. E isso é muito legal, porque ele me dá mesmo passo a passo: "Olha, clica aqui, nexa aqui, vai lá no portal, clica nesse botão, vai nesse escolhe a opção tal, faz não sei o quê, vai lá e resolve". Então ele é mesmo muito interessante. Ela é uma ferramenta que essa parte de descoberta dela não é só para o Windows, ela também consegue pegar macOS, Linux, Android, iOS, ela olha para todas essas componentes, tá bom? Eh, e isso aqui está ligado com o que a gente fala, o que eu falei para vocês o Microsoft Threat Intelligence, né, aquela base de dados de informações. Quando você compra esse licenciamento do Vulnerability Management, ele já vem com o Threat Intelligence acoplado aqui dentro dele, o que traz, de novo, ainda mais controle, ainda mais segurança, ainda mais informações para você poder,
corrigir os erros que possa estar acontecendo. Eh, Deixando bem claro, vulnerability management, eu preciso de um licenciamento específico para ele, tá. Quando você compra a licença e ativa ele dentro do ambiente, ele ainda leva um tempo para poder funcionar, algumas horinhas ali, até ele realmente estar ativo e estar funcionando. Você precisa dar tempo para que ele possa varrer o seu ambiente, encontrar todos os dispositivos, fazer o que a gente vai chamar aqui de descoberta, e daí sim ele poder estar disponível para você trabalhar. Mas, eh, existe esse custo a mais. O Defender for Vulnerability Management, ele, eh, se eu quiser comprar ele para usar na minha empresa, ele chama Vulnerability Management Standalone. Então eu comprei a licença para ele, e eu pago essa licença para poder trabalhar. Se eu já tiver o Defender for Endpoint, e o Defender for Endpoint ele também tem uma versão P1 e P2, cada uma dessas versões vai me dar mais recursos dentro dele. Se eu mesmo que eu tenha a versão P2, que é a versão mais alta do Defender for Endpoint, ainda assim eu preciso pagar pelo Vulnerability Management, ele vai me e ele na verdade você compra o que a Microsoft chama de add-on, ou seja, é como se fosse um plus, né. Se eu tiver só o Defender for Endpoint P1, eu tenho que comprar o Vulnerability Management standalone. Se eu já tiver o P2, eu posso comprar um plugin a mais, um add-on, um plus, vai sair mais barato, obviamente, e aí eu tenho então acesso a essa feature, a essa ferramenta para poder estar trabalhando, tá. Outra peça é o Defender for Identity, ou o Defender para identidade. Pessoal, existe uma coisa muito interessante que é, eu vou tentar simplificar esse slide para vocês de uma maneira mais simples no vosso entendimento. Dentro do dentro do Azure, quem faz a gestão de identidades para mim, quem faz a gestão dos meus colaboradores, meus utilizadores, é uma peça, é um componente, uma solução chamada Entra ID. Antigamente era o Microsoft Azure AD, ele mudou de nome e virou Entra ID. E dentro do Entra ID eu tenho uma componente de proteção, que é o Entra ID Protection, tá? Lá dentro eu vou configurar questão de riscos de login, riscos do utilizador, como é que tá a proteção de senha, o que que ele tem de MFA habilitado ou não tem, quais são os métodos de MFA que estão habilitados, o que que eu posso trabalhar, blá 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 blá. Só que isso é tudo cloud native, tudo isso funciona dentro do Azure, tudo isso é em cloud. E o Defender for Identity, ou Defender para identidade, é justamente a capacidade que eu tenho de pegar essas proteções do Entra ID e trazer isso para dentro do meu ambiente local. Então eu posso levar para o meu ADFS, eu posso levar isso para o meu controlador de domínio, ou se preferir chamar o meu AD. Caso eu tenha servidores rádios que fornecem, autenticação para os utilizadores quando eles conectam via rádios, né, via Wi-Fi, chega num servidor de rádios para fazer autenticação total, eu também posso adicionar o Defender for Identity nele, ou seja, aquelas máquinas, aqueles servidores que funcionam como um provedor de identidade, vamos assim chamar, eu consigo ali colocar, uma proteção a mais, que é essa componente de identidade, para os meus dispositivos que estão no meu ambiente on-premises, ok? Então aqui até tá um exemplo do ADFS, do controlador de domínio, tá bom? Eh, que é justamente isso que ele faz, ele vai monitorar e analisar o comportamento dos meus utilizadores, ele vai proteger as identidades e credenciais, que estão armazenadas aqui no caso dentro do meu AD, ele vai identificar atividades suspeitas e vai investigar os alertas e as atividades dos meus utilizadores que estão acontecendo. Ou seja, ele tem a capacidade de olhar para o risco que aconteceu durante o teu processo de login, o risco do teu utilizador depois que ele fez o login, por exemplo, poxa, mas o João nunca logou no final de semana, nem de noite, nem de madrugada. De repente ele começou fazendo isso, foi um login impossível, porque ele logou e ele estava, no escritório de Salvo da Bahia, depois de 10 minutos ele fez um login como se ele estivesse no escritório de São Paulo, 10 minutos e não consegue fazer essa viagem. De repente ele começou a aceder a servidores
que ele nunca costuma ceder. O que que aconteceu? Esse cara ele mudou de departamento ou não mudou? E aí você tem políticas de senha, se essa senha tá atendendo uma política ou não, as políticas de senhas banidas, né, palavras que não podem ser utilizadas nas minhas senhas, ou seja, tudo isso que existe lá no Entra ID, eu agora tenho a capacidade também de analisar para o meu ambiente on-premise, tá. Então esse é o Defender for Identity. Ah, aqui é uma, vamos dizer assim, um overview de tudo que é capaz de ser feito com o com o Defender, né. Então, eu consigo analisar todos os incidentes e alertas que foram gerando. "Marcos, qual que é a diferença de incidente e de alerta?" O alerta é algo que aconteceu, ele está me alertando, ele está me avisando. Incidente é aquilo que é um problema, aconteceu um incidente, alguém entrou, alguém apagou, alguém fez alguma coisa, ou seja, realmente isso criou-se uma ação negativa. O alerta é só tipo: "Olha, atenção que se você não fizer nada, pode acontecer aqui uma coisa interessante". A parte de inteligência contra ameaças, eu falei isso para vocês, a parte de classificação de segurança, ou seja, eh ele vai me dizer como ele vai olhar para o meu ambiente e vai falar: "Ó, com base nesses frameworks de segurança, o SIS Benchmark, o NIST, a ISO 27001 ou qualquer um outro framework", ele vai olhar, desde que ele conheça, óbvio, né, e eu configure ele ali para fazer, fala: "Com base nisso, você tá bom ou você tá ruim". Ele também vai se utilizar da própria inteligência que a Microsoft tem para analisar o meu ambiente e dizer se eu estou bem configurado, se eu não estou. A questão dos ativos, né, porque aí eu vou ter ali toda a parte de dispositivos, a parte de identidade, né, os meus utilizadores e tudo mais, então ele está colocando ali como ativos para mim, os meus endpoints, a parte de e-mail e colaboração, que é a parte do Office 365, aplicativos de nuvem, os reportes que eu posso tirar. Olhem aplicativos de nuvem como o Defender for Cloud Apps, tá. Relatório, nível de permissionamento, o que que pode ser feito, o que que não pode e tudo mais, ou seja, tudo isso aqui são as capacidades que eu vou ter dentro do meu ambiente do Defender, tá. E, informações sobre ameaças do Defender. Isso aqui é justamente dentro do portal do Defender, tá, eu tenho como olhar, eu tenho como analisar, artigos, ele me traz ali algumas informações extras, para que eu possa ter conhecimento daquilo que está acontecendo ou não, e poder, a partir daí, atacar um problema que possa dentro do meu ambiente. Deixa eu ver se eu estou com o meu portal aberto aqui, porque essa parte é muito mais fácil mostrar do que só falar, tá. Espera aí só um pouco, cadê o meu Defender? Eu não estava preparado para abrir o portal, então eu vou precisar fazer um login nele aqui, só um minuto. Ainda tá aqui na aula que eu dei para vocês ontem, ó. Copilot for Security estava aberto aqui. Então é o security.microsoft.com, é o portal do Defender, ok? É é o portal do Defender. E, por exemplo, aqui na gestão de exposição, dá um zoom aqui. Gestão de exposição, por exemplo, eu tenho aqui a minha classificação de segurança que eu tinha falado para vocês, ou seja, é o famoso Security Score, né, o quão bom ou quão ruim o meu ambiente está, tá bem? Aqui nos ativos eu tenho os meus dispositivos e as minhas identidades, então ele vai me mostrar aqui toda a componente dos ativos que eu tenho, o que está funcionando, o que que não está, como é o que está comprometido, o que que não está. Aqui eu tenho a componente de identidades, como eu falei para vocês, os pontos finais, que são os meus a gestão de vulnerabilidades, tá vendo? Ó, o meu dashboard, então ele vai mostrar: "Olha, com base, é assim que você tá bom, você não tá". Então ele tem que as informações e obviamente ele vai me dar os top events, os top vulnerabilidades que eu tenho no meu ambiente, ele vai me trazer sugestões de como melhorar isso. A parte de e-mail e colaboração, que é o Defender for Office 365 que a gente estava falando, o Defender for Cloud, tá aqui a componente da catálogo de aplicações na nuvens, por exemplo, ele vai me mostrar, eu não sei se eu tenho informação neste tenant sobre o Defender for Cloud, por acaso tem, tá vendo?
Então tá aqui, ó, as aplicações que ele for encontrando, então ele vai trazendo para mim, vai me dando feedback disso, e aqui eu tenho como permitir ou bloquear para que essa ferramenta não funcione mais dentro do meu ambiente, por exemplo, tá. Que mais? Mas eu abri isso aqui para falar sobre, as informações, gestão de vulnerabilidades. Eu tenho aqui, por exemplo, não é isso aqui que eu quero uma parte. Deixa eu ver aqui que esse portal ele fez uma atualização. Aqui, análise de ameaças, tá vendo? Deixa eu voltar o zoom aqui um pouquinho menos, e expandir mais aqui esse browser para vocês. Olha, aqui é uma componente de informações que eu tenho em cima de ameaças que estão sendo encontradas no globo, tá? Últimas ameaças. E ele vai me trazendo as ameaças aqui, ou quais aquelas que têm o maior impacto, quais aquelas que têm maiores exposição, e aí ele começa a olhar para o ambiente e dizer: "Olha, tu tá fraco aqui, se acontecer alguma coisa, tu vai ter problema". E se eu tentar clicar aqui nessas, por exemplo, últimas ameaças, ele me dá aqui um overview, como é que funciona, o que está acontecendo, se eu tenho algum assets, né, se eu tenho algum ativo que está sendo impactado por isso ou não, um reporte de análises sobre esses problemas que estão acontecendo, os incidentes que são relacionados com isso, no meu caso não tem nenhum, os assets que estão sendo impactados, no meu caso também nenhum, os endpoints que estão expostos a isso, também não tenho nenhum, e as ações recomendadas. E aí que ele me traz um monte de ação recomendada, que é a que eu posso fazer, nesse caso aqui, para mim tá tudo feito, tá? Aqui nos perfis, eu tenho muito mais informação, tá vendo? E ele vai carregar aqui e vai me trazer, ó, Amethyst Rain. Então isso aqui é um ataque que está vindo deste país, e o alvo dele o target, né, o alvo, normalmente ele está atacando esse tipo de indústria, então aqui no caso é agências do governo, saúde e saúde pública, né, healthcare e public health, e sistema de transportes, postal shipping, e ele tem aqui os indicadores, então ele vai me trazendo aqui toda uma informação muito bem explicativa, os ameaças que estão sendo encontradas, que estão aí rodando pelo globo, tá bom? E é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Não, that's it. Ok? Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Esse conteúdo está agregando valor para vocês aí no conteúdo. Eu acabo sempre falando mais coisas do que o que tem no PowerPoint, né? E acaba que a aula de 25 minutos vira 40, mas é que eu também gosto de passar esse conhecimento extra, porque eu acho que vocês não têm que se preparar só para passar no exame, vocês têm que conhecer a ferramenta, saber da capacidade, saber o que que ela entrega, como é que ela funciona, e não se engane. Se você começar a fazer isso desde agora, que está se preparando para esse C900, quando você começar a avançar para o próximo exame, o 200, o 300, o 400, o 100, você vai falar: "Opa, espera aí, isso aqui eu já estudei ali atrás, eu já sei como é que o negócio funciona, deixa eu procurar mais informação". Então você acaba se preparando de uma maneira muito melhor, uma maneira muito mais profunda, tá bom? E é isso, forte abraço a vocês, encontro com vocês no próximo vídeo, e não se esqueça de deixar aqui o seu gostei, o seu comentário, tá? Compartilhe isso com seus amigos, tá bom? Me ajuda aí, dá uma força para mim, eu agradeço imenso. Forte abraço.